tava com saudade de ver o Malhar, uma produção nipônica desde o episódio 41 desse quadro? Pois nessa edição irei matar sua fome desse tipo de conteúdo, pois irei trazer um dos grandes astros do cinema japonês e internacional, que assim como vários outros titãs do entretenimento cinematográfico, já teve seus momentos ruins de carreira. Estou falando de Sonitiba. Há demasiados filmes no repertório dele para citar como referência, então levando em conta os vídeos que eu fiz, eu vou referenciar o fato dele ter sido o protagonista da segunda adaptação cinematográfica do personagem Golgo 13 em 1977, no filme Golgo 13, A Missão Kowloon. Um assassino de aluguel com precisão invejável no submundo dos assassinos profissionais. Personagem o qual já abordei em uma análise de um jogo do Nintendinho. Porém, antes dele construir sua respeitável reputação, Sonitiba teve de se meter em muitos filmes duvidosos, desde o famoso gênero tokusatsu com pérolas como A Invasão dos Homens Netuno, que foi um de seus primeiros longas-metragens, até esta que irei analisar, O Terror do Fundo do Mar, de 1966. Uma produção da Toei em conjunto com os americanos, que inicialmente foi lançada exclusivamente nos cinemas do Japão, mas posteriormente foi dublada em inglês para ser exibido nas televisões dos Estados Unidos, que é a versão que será apresentada aqui. E o quão bem feita foi essa versão do filme? Bem, vamos dizer que durante o letreiro inicial, nem sequer tiveram o cuidado de exibir as informações direito, tendo essas transições truncadas entre os créditos. Seguindo com a premissa, em conjunto com o governo japonês, um submarino americano está fazendo um teste de um novo torpedo teleguiado que promete ser quase impossível de evitar. Entre os que presenciam o teste estão o repórter Ken Abe, interpretado por Sonitiba, e a fotógrafa Jenny Gleason. Durante o teste, algo estranho passa no meio do visor externo da câmera do submarino. What the hell was that? A visão assusta o pessoal, mas eventualmente o teste prossegue e é um sucesso. Posteriormente, durante uma folga do serviço, a dupla de repórteres, ainda consternado com o súbito vulto na tela, tem uma ideia. A thought just occurred to me. What is it? The atomic waste center is on the far side of those cliffs straight ahead, which is right near to where they had those tests yesterday. What are you getting at? Beyond that island, they dumped the atomic waste products. It might be connected with the demonstration. E com uma ideia tirada absolutamente do nada, eles vão investigar este local que serve como centro de despejo de lixo nuclear, algo fácil de observar pelas óbvias chaminés gigantes inseridas em pós-produção e mal recortadas para cacete, assim como os prédios. Considerando que radiação em filmes causam efeitos inesperados, o Departamento de Defeitos Especiais foi a primeira casualidade aqui. Embaixo d'água, eles resolvem explorar as proximidades da instalação e, se separando para procurarem em maior área, a mulher encontra uma câmera caída no fundo, o qual ela resolve pegar para ver se tem algo de valor nele. Até que, pelo que podemos ver, ela não tem visão periférica e não nota uma figura que parece um elefante deformado. Mas eis uma esquisitice sem nexo. Ela não viu o ser que estava literalmente ao seu lado segundos antes, mas do nada ela sente a presença dele de costas para o bicho.
Ela foge desesperadamente para o barco onde está o Ken e logo estão de volta à base militar, onde ela relata o que viu e, claro, absolutamente ninguém acredita, mas ela diz que tem a câmera que usou para tirar a foto que derrubou na fuga e lá estará a prova do que alega. Enquanto isso, os militares examinam as imagens gravadas do teste de submarino, onde captaram o vulto misterioso e estranham que ele não utiliza equipamento de mergulho. A dupla de repórteres mergulha de novo em busca da câmera e, no caminho, encontra uma caverna subaquática onde mal sabem eles que estão sendo vigiados pelos misteriosos homens-rãs, alienígenas, ou seja lá o que caceta essas coisas devem ser. Tá parecendo aqueles seres esquisitos que você encontraria num episódio da antiga série Perdidos no Espaço, mas foram rejeitados pela produção e vieram parar nessa bodega aqui. Após uma resistência patética, a dupla é capturada e colocada num cativeiro misterioso. Paralelo a isso e fora de cena, a Marinha a bordo de seu submarino consegue encontrar a câmera que a repórter usou para tirar foto do ser misterioso e revelam a imagem, que pela escuridão típica do fundo do mar, eu imagino que na melhor das hipóteses deve ser um borrão escuro com falta de nitidez. Eita caramba, que imagem mais nítida! Poxa, não só não está escura, como está bem iluminada. Será que nessa realidade as câmeras daquela época conseguem fazer flash embaixo d'água com imagem em alta resolução? Logo, descobrimos quem está por trás disso tudo e não são alienígenas ou mutantes de outro planeta, e sim seres humanos com a típica síndrome do cientista louco que fazem experimentos bizonhos de alteração genética em um laboratório subaquático secreto a mais de 900 metros no fundo do mar. I am Dr. Rufus Moore. Ele é o típico vilão de filme que quer dominar o mundo. Como? Criando uma civilização totalitária sob seu comando e com seguidores especiais. Here we have developed a scientific process that can change a human being's body and mind into any form we choose. With this incredible formula, we can change man's physical structure to conform to any specific purpose. Pode fazer mutação em seres humanos em qualquer forma e ainda assim escolhe uma aparência totalmente ridícula. Provavelmente de propósito, para caso alguém avistar e contar o que viu, ninguém acreditar. Mas haja força de vontade para se transformar em uns seres anfíbios feiosos que parecem de outro planeta. E ainda realiza isso tudo com essa risada vilanesca mal dublada para a peste. Isso sim que é ser um vilão maligno, tão mal que ataca a arte da dublagem de forma severa. E o filme mostra com orgulho o longo processo de transformação do ser humano para esses seres anfíbios em 5 minutos de duração, como se fosse a melhor sequência de efeitos especiais, que basicamente pode ser resumido com os famosos cortes de cena para simular a mutação. Que coisa horrorosa! E logo depois, descobrimos como Rufus controla os seres para fazer o que ele quer, quando quiser. They respond to commands through special supersonic signals. Observe. Eles são ordenados com um baita botãozão que dá ordens vagas como, por exemplo, trabalhar e lutar, e eles executam como se soubessem exatamente o que tem de fazer. Nesse caso, estão lutando contra eles mesmos. E se der a ordem de lutar e eles resolverem lutar contra o chefe ou um dos capangas?
Não tem um botão especificando contra quem você quer que eles lutem. Esse treco parece ser receita para um desastre. Resumindo, esse cara é o predecessor do vilão de James Bond em 007, O Espião que Me Amava, o Stromberg, que quer criar um lar subaquático e conquistar a Terra com um grupo seleto de capangas que eram considerados dignos para sobreviver em sua base secreta ao extermínio que pretendia fazer contra a humanidade, provocando uma guerra nuclear. Nesse caso aqui, o cara só não tem o meio de conquistar a Terra rapidamente. Tanto é que sequestrou um cientista à força como esse bigode aí, que lhe ajudou a construir a máquina de mutação. Depois do vilão clichêsicamente contar todos os planos para a dupla de repórteres e falhar convencê-los a juntar-se à causa da conquista mundial, resolve fazê-los serem transformados nos Homens-Rãs para que possam serem controlados à força. Eles começam lentamente a serem transformados, colocando o tempo contra eles para escaparem dali de alguma forma. Nesse meio tempo, o submarino que faz a busca pelos repórteres encontra uma quantidade absurdamente alta de lixo tóxico a vários quilômetros de distância do local designado e suspeitam ter encontrado uma cópia do filme na região, mas pouco depois se esbarram com um dispositivo eletrônico no fundo do mar e logo descobrem que encontraram uma base subaquática, que é o lar do vilão. Obviamente, Rufus não quer deixar que eles entrem na base e dispara seus mísseis teleguiados contra o submarino, que faz seus paranauês para evitá-los e, quem sabe, conseguir ter a chance de resgatar os repórteres. Entre a troca de disparo de torpedos, um deles atinge uma das instalações da base, que causa um grande estrago e tremelique que é o suficiente para destruir o computador que controla a mente dos seres mutantes, que enlouquecem e passam a atacar todo mundo num frenesi de violência. Provavelmente, o computador travou na ordem de lutar e aplicou para brigar com todo mundo. Eu não falei que aquilo era receita pro desastre? What has happened? The cyborgs have got out of control. Ah, sim, tava esquecendo que o nome oficial dos seres são ciborgues. Uma definição estranha, visto que só ocorrem mutações biológicas e não há adição de nenhum componente cibernético neles para terem esse nome. Hurry, get him! Get him! Get him! Stop him! Stop him! Stop him! O engraçado é que todos os tiroteios nesse filme são eles dando chumbo um no outro a menos de 5 metros de distância. E os quebra-paus que rolam nos corredores são tão estabanados quanto as brigas dos trapalhões. Stop them! Wow, you hit the jackpot. And I'm going in. Essa dublagem fuleira é o verdadeiro prêmio do filme. Um show de atuação truncado que só me faz ter aversão a filmes dublados, independente da linguagem traduzida. Não é uma bronca que tenho exclusivamente com a dublagem brasileira. Se a dublagem é ruim, os defeitos especiais são toscos e as cenas de ação são patéticas, onde os caras não sabem nem fazer uma cena diferente de tiroteio, como esperar algo dessa trecheira? Tá me lembrando do filme Super Trash The Terrorist, onde todos os tiroteios, além de serem iguais, parecem uma paródia de Corra que a polícia vem aí, de tão patéticas as sequências. Aliás, falando em patético, olha a dança do forró da morte aí, gente!
base avariada e a maior parte dos ocupantes mortos, cabe à dupla de repórteres que escaparam no meio do processo de mutação e o cientista Bigode saírem daí antes que tudo vá por água abaixo. Mas a sequência final não estaria completa se não vermos Sonitiba em uma ação numa luta mano a mano contra um dos ciborgues. Ah, então os ciborgues são capazes de aguentarem uma cacetada de tiros antes de serem derrubados, dando a entender que tem carapaças bem resistentes, mas uma furada de um arpão? Foi como acertar um golpe super efetivo num Pokémon com fraqueza a esse tipo de ataque. O ciborgue é finalizado com choque. Ai, ai! E do nada, no meio da confusão... The whole place will explode when this figure reaches zero. Na fuga, eles se deparam com o vilão tentando escapar da base. E claro, nosso herói não tá afim de deixá-lo escapar impune de seus crimes. O tosco é que esses capangas ao redor dele se recusam a sacarem as armas até que o repórter consiga se atracar com o vilão. Depois do clichê idiota do vilão contar os planos, agora são os capangas que se recusam a reconhecer o protagonista como uma ameaça. Pior é que agora terei que aguentar esses dois se atracando, parecendo uma dança de casal manguaçados de cachaça. Com o vilão morto, eles entram no elevador que aparentemente os levará para alguma espécie de cápsula de fuga. Pegadinha no balão! Ai, ai, ai! Putz grila! O vilão foi desmaiado no tiro ou ele se fingiu de morto ali na hora só para aplicar essa pegadinha neles? Seja lá o que foi isso, é apenas mais uma prova de que se você tem a oportunidade de matar o vilão a queima-roupa, atire na cabeça para garantir. E o engraçado é que são 3 mocinhos contra o vilão, mas apenas um deles luta. Vantagem numérica para quê, né? Com o vilão expulso da cápsula de fuga, eles escapam segundos antes da base explodir rumo à superfície. E não há efeito especial suficiente para mitigar todas as tosquices que fomos obrigados a testemunhar nessa jossa. Sendo resgatados pela Marinha, eles conseguem reverter o início do processo de mutação que sofreram e voltam até a pele normal. E assim, terminamos essa desgraça rumo ao horizonte e fim dessa desgraça... Hã? Não me diga que esse filme vai ter gancho pra continuação! Hi, Jenny Ken. Hi. Hi. Have a nice time. Ah, pegadinha no balão! Menos mal, os realizadores desse filme se deram conta que seriam caras de pau demais para conseguirem fazer uma continuação e resolveram simplesmente brincarem com as emoções do espectador. Esse treco é uma trecheira sem dúvida, mas comparado às abominações que o Japão já produziu em sua história, esse aqui em comparação até que é contido, se é que posso usar essa palavra. O herói não tá usando trajes ridículos e apesar da trama ser bem clichê de cientista louco querendo dominar o mundo, pelo menos não tenho que me sujeitar a alienígenas de aparências ridiculoides, como acontece em Invaders from Space que já analisei. Isto é, se não contar esses ciborgues que são seres humanos mutantes, ou até mesmo a invasão dos homens de Netuno, onde o próprio Sonitiba é um herói em roupa ridícula combatendo ETs. Essa roupa ridícula.
A razão principal para eu analisar esse filme é só mesmo para mostrar que até os grandes astros do cinema japonês tiveram de se sujeitar a cada caca antes de construírem a reputação que eles deixaram para a posteridade. E nesse caso, como um emblemático e versátil ator para filmes de diversos gêneros. Esse filme merece voltar ao lugar que ele pertence. Para dentro de um latão de lixo tóxico? Não, também não é tão horroroso assim. Mas merece mesmo ir para as profundezas mais profundas que a Terra consegue providenciar, pois assim poderá ser relegado ao esquecimento. Até a próxima!